Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando o nosso culto e, como diz a letra dessa canção, nós somos chamados a adorar Jesus. E quem é esse Jesus? É aquele que veio aqui, nasceu numa estribaria, foi posto numa manjedoura, que morou uma boa parte da sua vida em Nazaré, um povoadozinho, que começou seu ministério na Galileia, arrebanhando pescadores, homens praticamente iletrados. É aquele que ao entrar em Jerusalém não entrou montado num cavalo, mas num jumento, um animal de serviço. É esse que nós somos convidados a adorar. Eu quero iniciar fazendo um convite para você fechar os seus olhos, para você manter-se atento a esse momento, dar toda a reverência do seu coração para essa hora. E vamos orar nesse nosso início. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por teu Filho Jesus, porque ele não foi assistir no palácio, ele não nasceu em berço esplêndido, ele não esbanjou riquezas e glórias. Ele nasceu numa estribaria, foi posto numa manjedoura, ele viveu em Nazaré, um povoado sem tradição, ele arrebanhou pescadores, homens praticamente letrados. Ele, ao entrar em Jerusalém, não entrou com pompa de rei, mas num jumento, num animal de serviço. É esse que se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem, se fez servo de todos para nos resgatar do poder do pecado. E nessa hora nós queremos oferecer adoração a esse Jesus, cujo nome é nome sobre todo nome. É o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, pois não existe nenhum outro nome que pode trazer para nós salvação e redenção. Que a ti, Jesus, seja uma honra, glória, louvor e toda adoração. Que tu recebas de nós cada canção, cada oração, cada ministração, receba de nós a comunhão, receba, Deus, tudo aquilo que nós oferecemos a ti, como diz o rei Davi, do que é teu é que nós te damos, Senhor. Toda honra e toda glória a ti, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom e cuida de nós. Eu quero convidar você a continuar louvando e adorando esse Deus que nós somos chamados a dar a Ele o que lhe é devido, como diz o salmista. Vamos louvar o Senhor. Amém, Jesus. Nos leva para perto de Ti, Deus, onde a gente possa mesmo ouvir a Tua voz. Essa voz, Pai, que nos traz calma, nos traz paz e refrigério, ó Deus. É o que nós te pedimos, Pai amado, nesta noite.
Nós queremos mesmo, Pai amado, o quebrantamento do Senhor, Pai. Oh, Senhor, nos quebranta nesta noite, Senhor. Oh, Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, presente, Emmanuel, em todo o tempo. Deus conosco, Deus. Nós queremos olhar para a cruz, Pai. Que nós sabemos, Pai amado, que é de lá que vem o Teu amor, a Tua graça, Pai. Para a cruz eu vou, sem sofrer participar.
nosso coração na tua doce presença. Em nome de Jesus, amém. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ainda esse é um momento em que eu quero lembrar você de louvar também a Deus através, né, das suas contribuições. Você pode fazer isso através dos dados que nós disponibilizamos ali no Facebook ou no nosso grupo, né, do WhatsApp. Tenha mesmo esse coração generoso de repartir um pouco daquilo que Deus tem dado para você. Não só na igreja, contribuindo, mas também contribuindo com aqueles que estão à sua volta e que você, podendo, pode também suprir a necessidade do irmão, da irmã, da pessoa que você, ao olhar em volta, percebe que precisa de socorro, tá? Faça isso com um coração alegre, generoso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, o capítulo 5, dando continuidade à nossa série. E eu quero ler apenas alguns versos, lá no capítulo 5, verso 24 em diante, que diz assim: Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Né? Esses versos, eu quero convidar você a uma palavra de oração antes da gente refletir um pouco nesse dia em que celebramos, né, a ceia do Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar, Senhor, porque ela é viva e eficaz, te louvar porque o Cordeiro de Deus morreu e pagou o preço para que nós usufruirmos de vida e vida em abundância. Nós te pedimos, Pai, que tudo que há em nós, que impede de ouvirmos a Tua voz, de sermos ministrados, ó Deus, pelas Tuas palavras, Senhor, que Tu arranques de nós e dê-nos um coração aberto, sensível, receptivo, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Certa feita, John Wesley foi perguntado sobre o que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse. O que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse. E a resposta é o seguinte: eu gostaria de estar fazendo as mesmas coisas de sempre. Por que John Wesley diz isso? Porque, ao que parece, ele aprendeu a viver todo dia como se fosse o último dia. Todo dia como se fosse uma preparação para se encontrar com Deus. Esse texto que nós lemos no capítulo 5 fala de um rei chamado Belsazar. Esse rei oferece um banquete, uma festa para os 1000 grandes do seu reino. E essa festa, nessa festa ele oferece vinho e, mais do que isso, ele pega os utensílios sagrados do templo de Jerusalém e usa esses utensílios para servir o vinho para os seus convidados. E ali bebem os 1000 grandes líderes do seu reino, as suas mulheres e as suas concubinas. E no momento que eles estão bebendo, eles dão também louvores aos deuses em quem eles criam, deuses de bronze, de prata, de madeira. Vários eram os ídolos em quem o rei cria com os seus nobres. E no momento em que eles estão louvando, uma mão aparece na parede e começa a escrever algo que o rei não entende. E diz o texto que os joelhos do rei Belsazar começam a bater um no outro. Tamanho era o receio, o medo, o pânico no qual ele se encontra ao ver essa mão misteriosa escrever na parede. O rei quer saber o sentido.
manda trazer os sábios do seu reino, mas ninguém interpreta o que está escrito naquela parede. Até que a rainha mãe se lembra de um homem dos tempos de Nabucodonosor e aí faz menção de Daniel. E ela diz, olha, eu conheço um homem, o nome dele é Daniel, ele sabe interpretar coisas difíceis, ele tem sabedoria. E a expressão que ela usa é o seguinte, nele habita o espírito dos deuses. Belsazar então manda chamar Daniel e conversa com Daniel. Nessa conversa com Daniel, ele promete o que havia prometido aos demais sábios que não puderam interpretar, que o vestiria de púrpura, que colocaria no seu pescoço uma cadeira de ouro e que ele seria o terceiro homem do seu reino. Essa era a recompensa. E Daniel diz abrir mão dessa recompensa, mas se propõe a ajudar na interpretação. Nessa conversa, Daniel lembra ao rei Belsazar que Nabucodonosor viveu uma experiência antes de Belsazar, que ele se orgulhou e que Deus o tirou dentre os homens e ele virou um animal, comendo entre os outros animais. E que Belsazar deveria ter aprendido com essa experiência de Nabucodonosor. Aí então, em seguida, Daniel dá a interpretação dessa escrita na parede, né, que se resume em 3 palavras. Uma se repete, mas basicamente são 3 palavras. Todas elas se referem a moedas. Uma se refere a contar, outra se refere a pesar, e uma terceira se refere a dividir. Dividir. E aí é que eu quero chamar a sua atenção. O que essas 3 palavras têm a ver conosco? O que elas tinham a dizer a Belsazar e o que elas têm a dizer comigo e com você? A primeira palavra é contar. E a expressão contar é entendida, interpretada por Daniel, que Deus contou os dias do reino de Belsazar. E entendeu que o seu reino tinha chegado no fim. Ou seja, eu contei os dias, se fosse 30 dias, já chegou os 30 dias, então o rei chegou ao final do seu reino. Ou seja, encerra por aqui. Essa expressão contar os dias, ela aparece lá no Salmo 90, verso 12. E o salmista diz assim, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, lá no Salmo 90, que o salmista pede a Deus que ensine a contar os seus dias, porque quando o salmista aprende a contar os seus dias, ele percebe que os seus dias não são longos. É esse mesmo salmo que diz que quando a vida da gente passa dos 70 é canseiro e enfado. Ou seja, a nossa vida é curta. É no máximo 70 anos e quando passa disso é canseiro e enfado. O que Daniel interpreta para o rei Belsazar é que Deus contou os dias do rei. Ou seja, está lembrando ao rei que a nossa vida tem fim, que nós não vamos viver aqui para sempre, que nós não vamos viver 1000 anos, que nós não teremos vida tão longa assim, que ainda que, por exemplo, o que nós vivemos hoje, com respeito ao coronavírus, vai passar, mas a nossa vida um dia também vai passar. Assim como a vida de Belsazar estava chegando ao fim, a nossa também tem o seu fim. E qual é a sabedoria que o Salmo 90 nos ensina? Que a sabedoria está em nós nos lembrarmos de que não estaremos aqui para sempre. Que nós não estamos aqui nessa terra que os nossos olhos veem eternamente. E que, portanto, tem algumas coisas que nós não podemos prorrogar. Por que não podemos prorrogar? Por que não podemos protelar? Porque não há segurança que o que eu prorrogo hoje, o que eu protelo hoje, amanhã eu consigo realizar. Por que pode ser que eu não consiga realizar? Porque o amanhã pode não vir para mim. Lucas 12, Jesus conta a parábola de um homem que
fez uma colheita abundante, junta tudo em celeiro e diz, agora a minha alma se alegra e se regala, e aí diz, louco, amanhã pedirão a tua alma, o que você preparou, para quem será? Ou seja, uma hora a nossa vida chega ao fim. Uma hora a nossa frase existencial tem um ponto final. Uma hora a gente planeja ir e não consegue ir. Planeja chegar e não consegue chegar. Por quê? Porque a nossa finitude aparece para nós uma hora. Assim foi com o rei Belsazar. Os nossos dias têm limites aqui nessa terra. Não dá para nós fazermos tudo que o nosso coração pede. Então nós precisamos selecionar o que é mais importante fazer. O que é mais relevante fazer. Não dá para fazer tudo. Então eu preciso selecionar o que é mais importante fazer. A primeira lição talvez seja essa. Deus contou os dias de Belsazar. Mas o salmista nos dá uma pista. Nós podemos aprender a contar os nossos dias. Nós podemos aprender a contar os nossos dias. E tomar consciência de que uma hora a nossa passagem aqui termina. Segunda palavra que aparece no texto, é a mensagem para o rei, diz respeito a pesar. Diz respeito a avaliar. Jesus em Mateus 7 diz assim que a medida que você medir, vos medirão a vós. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, o peso que você usar para pesar o que você compra é o mesmo peso para pesar o que você vende. Existia a balança enganosa. O sujeito comprava 1 quilo de trigo com um pezinho que ele dizia ter 1 quilo, mas tinha 1,5 quilo, por exemplo, e aí ele comprava do outro 1,5 quilo por 1 quilo, mas na hora de vender ele tinha um outro peso, de 700 gramas, por exemplo. E na hora de vender, o peso de 1 quilo, na verdade, tinha 700 gramas. Então ele comprava 1,5 quilo por 1 quilo e vendia 700 gramas por 1 quilo. Era a balança enganosa. Lá na linguagem do Antigo Testamento era balança injusta. Ou seja, é o rótulo que no fundo mente. O peso parecia ter 1 quilo, mas no fundo não tinha. O peso era generoso para com o sujeito quando ele comprava, mas era terrível para com o outro que vinha comprar dele. Ou seja, generosidade comigo e perversidade com o outro. Misericórdia comigo e punição com o outro. Quando eu que erro, eu penso que eu tinha intenção de acertar. Quando o outro erra, eu não penso se ele tinha intenção. Eu penso que ele errou e acabou. Essa é a lógica dos 2 pesos e 2 medidas. Um dito popular que nós ouvimos por aí. Então o que o rei está vivendo é que Deus colocou a vida dele numa balança. Ele é como um peso. Digamos, um peso que tem um rótulo de 1 quilo, mas quando Deus põe na balança, percebe que esse peso que diz ser de 1 quilo, não tem 1 quilo. Ele diz, eu pus sua vida na balança e você foi achado em falta. Ou seja, você não diz o que você não é o que você diz que é. Você não é o que você parece ser. Você não é. Essa é a experiência do rei Belsazar. A vida dele foi pesada. Ou seja, Deus levantou o tapete da vida do rei Belsazar e encontrou muita poeira debaixo do tapete. E aí, Belsazar parecia não ter poeira alguma debaixo do tapete, mas quando Deus levanta, encontra alguma coisa. Essa é a ideia de Deus julgar e avaliar a nossa vida. Julgar e avaliar. E por fim, a outra palavra é dividir, ou seja, o reino que Deus deu, agora será dividido, será dado a outro povo. A autoridade que o rei recebeu agora será dada a outros povos, aos medos e aos persas. Bom, o que isso tudo tem a ver comigo e com você, nesse dia que nós celebramos a ceia do Senhor? O que isso aí tem a ver comigo e com você?
que tem a ver com o pão? Tem a ver com o suco de uva? O que tem a ver com Jesus? Tem a ver o seguinte, que todos nós somos como Beltesazar. Todos nós parecemos de algum modo com Beltesazar. Porque nós, na caminhada, em algum momento nós nos esquecemos que hoje pode ser o nosso último dia. Nós prorrogamos algumas coisas. Nós adiamos algumas decisões com a certeza de que o amanhã vai chegar, de que o ano que vem vai chegar. E assim como Beltesazar, nós nos esquecemos de contar os nossos dias. Bom, nós também nos parecemos com Beltesazar porque às vezes nós achamos que nosso tapete está limpo, aí Deus levanta o nosso tapete e enxerga que tem poeira debaixo do nosso tapete. Na verdade, se Deus levantar o tapete da vida de qualquer um, vai encontrar poeira embaixo. Talvez você diga assim, bom, mas se é assim, então o que tem eu empurrar poeira para debaixo do meu tapete? Deus também sabe que tem gente que gosta de empurrar poeira para debaixo do tapete e que não se incomoda, que não se sente culpado em ter bastante poeira debaixo do tapete. Já existem outros que, quando percebem o tapete da sua vida levantado e a poeira exposta, eles se quebrantam, eles se rendem, eles se arrependem. E a ceia é isso, a ceia é um chamado de Deus para mim e para você, para nos achegarmos como quem tem consciência. Assim como a vida de Beltesazar foi pesada, se a minha vida e a sua vida for pesada hoje, nós seremos encontrados em falta. E por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Porque se por um lado a nossa vida é achada em falta, por outro lado, se a nossa vida de um lado é escassa, não tem tudo para dar para Deus, não tem o que Deus espera de nós, por outro lado, Jesus se entregou a mim e a você. E aí, em Jesus, nós temos tudo que Deus espera de nós. Se por um lado eu e você não podemos dar nada ou muito pouco do que Deus espera de nós, se por um lado o tapete da nossa vida é levantado e tem poeira embaixo, por outro lado, aqui nessa terra pisou um homem cujo tapete da vida foi levantado e nunca saiu mentira dos seus lábios, nunca saiu engano da sua boca, nunca houve arrogância guiando os seus atos. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. E por isso eu quero convidar você a esse momento de oração, se preparando para ceiarmos, tendo a consciência que eu e você, nós somos esse Beltesazar. Nós não temos uma coroa na cabeça, nós não estamos oferecendo um banquete, nós não reinamos sobre 1000 grandes nobres, mas nós temos um pouco de Beltesazar. Se a nossa vida for posta na balança, Deus vai encontrar a nossa vida em falta. Talvez falta perdão, falta amor, falta gratidão, falta tanta coisa. Mas a boa notícia é que Jesus veio. E Ele é a fonte de toda abundância. A boa notícia é que onde abundou a falta, vai abundar a abundância. Onde abundou o pecado, vai abundar a graça de Deus. E por isso eu quero convidar você a uma palavra de oração, nos preparando para comer do pão e tomar do cálice. Pai, nós queremos te bendizer nessa hora. Queremos te louvar nesse tempo, Senhor. Queremos te dar graças porque se nossa vida, ao ser pesada, é encontrada em falta, nós queremos te louvar, porque o Cordeiro de Deus se entregou por nós. E a vida de Jesus está sendo soprada em nós no poder do Espírito Santo. Se nós mesmos somos seres precários, se nós somos pessoas que o rótulo diz uma coisa, mas no fundo nós somos outra, se nós aparentamos algo que no fundo nós não somos, existe um que está crescendo em nós, que está habitando o nosso coração e que pode habitar o coração de qualquer uma que se abrir para Ele em qualquer momento, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, em qualquer dia, se abrir para Ele, Ele pode habitar, Ele pode começar a crescer no coração de cada um, de cada uma.
a fim de que a nossa escassez se torne abundância, a fim de que onde habitou pecado em nós de maneira abundante, comece a superabundar a graça de Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, nesse tempo, e queremos te pedir que tu consagres o pão, consagres o cálice, que vamos comer, beber e celebrar, porque se nossa vida, ó Deus, é uma vida falha, ó Deus, se a nossa vida, Senhor, não tem tudo para dar, ó Deus, em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Em Jesus há um manancial de águas jorrando o tempo todo, gratuitamente, lavando e limpando a nossa vida de todo pecado. Nós te bendizemos, ó Senhor, nessa noite, e queremos, ao comer do pão e ao tomar do cálice, sermos renovados e fortalecidos, a fim de que nós prossigamos contando os nossos dias, sabendo e sendo desafiados pelo Teu Espírito, a viver cada dia, Senhor, como se fosse o último, a saber, Deus, que, ó Pai, a nossa vida, Senhor, ó Deus querido, falta. A nossa vida, Senhor, pesada, ela apresenta faltas, ela apresenta deficiências, mas o Cordeiro de Deus está nos aperfeiçoando, nos transformando, nos redimindo, nos santificando no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós te bendizemos. Amém e amém. Amém. Esse é o momento de você que preparou, aí na sua casa, o pão, preparou o cálice, de você servir as pessoas que estão aí à sua volta, e nós vamos fazer isso aqui agora, e depois nós vamos comer juntos, beber juntos, orarmos, e depois vamos encerrar. Amém? Então, vá fazendo isso, servindo as pessoas que estão aí à sua volta.
tendo dado graças, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, em memória de mim. Coma desse pão, seja fortalecido, renovado, em nome de Jesus Cristo. Do semelhante modo, depois de cear, Jesus tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos discípulos, dizendo: este cálice é o cálice do meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança, é o sangue para a remissão dos nossos pecados. Tomai e bebei em memória de mim. Tome desse cálice na certeza de que, se a tua vida é pesada e encontrada em falta, o Senhor derrama graça sobre nós, cobre multidão de pecados e nos renova em graça e em fé. Tome desse cálice, nessa certeza e confiança. Antes da gente orar, encerrando, eu quero convidar você a uma palavra breve de intercessão pelas famílias que estão enlutadas, que sofreram perdas. Talvez aqui em Ribeirão são poucos os casos que nós ouvimos de pessoas com parentes ou entes queridos que morreram por conta do Covid-19. Mas você deve ter ouvido falar de Manaus, São Paulo e de outros lugares. Então vamos orar, clamando para que Deus console as famílias. Orar também agradecendo pelos profissionais que têm trabalhado nesse tempo, no Paraná, em outros estados, mas também de modo específico aqui em Ribeirão Claro, as pessoas que estão nas entradas da cidade, trabalhando, abordando cada carro que chega, tomando o procedimento certo, cuidando da cidade, do seu jeito, do seu modo. Vamos orar para que Deus fortaleça, renove, vivifique o coração de cada um, de cada uma. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar, Senhor, por esse tempo, mas também esse tempo de alegria, que celebramos a vida de Jesus, o perdão de Jesus sobre nós, mas também, Pai, nós nos lembramos de pessoas que estão enlutadas, que estão sofrendo nesse tempo, que estão chorando e pranteando nesse tempo, que perderam seus entes queridos, ó Pai. Traz o consolo, traz o conforto, traz, Senhor, graça. Que o Senhor visite cada irmão, cada pessoa que também não sofreu perdas desse sentido, mas que está com medo, está em pânico, está, Senhor, vivendo dias terríveis por conta, ó Deus, disso tudo que acontece. Traz consolo, traz conforto, ó Pai. Nós rogamos por aqueles que têm trabalhado, que têm se dedicado, que têm exposto a própria vida, Senhor, para cuidar de nós. Que a Tua mão seja sobre eles, os médicos, os enfermeiros, enfermeiras, de modo específico esses também aqui de Ribeirão Claro, que a Tua mão seja com eles, que o Senhor nos fortaleça, aqueles que têm, ó Deus, estado nas entradas da cidade, ó Deus, cuidando, monitorando, supervisionando cada carro que chega, Senhor, fazendo os procedimentos, ó Deus, de prática, ó Deus, que o Senhor seja com eles, ó Pai, que o Senhor os fortaleça, os renove, a fim de que eles continuem, ó Deus, desenvolvendo, ó Deus, o trabalho para cuidar da população, para cuidar do povo aqui nessa cidade, ó Deus. Que a Tua mão seja com cada um e cada uma, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça o Teu povo, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, cada coração. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Amém.